Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos de volta. Vamos retomar, então, o nosso evento. Enquanto vocês se acomodam, eu vou soltar rapidamente. O ministro Toffoli teve um imprevisto, ainda assim, pela madrugada, ele nos mandou uma mensagem. E enquanto todos se acomodam, enquanto os nossos colegas retornam do piso de cima, eu vou colocar a mensagem que ele enviou a nós para a gente poder assistir, tá bem? Por favor, o vídeo do ministro Toffoli. Um bom dia a todas e a todos. Gostaria de, em primeiro lugar, transmitir meus agradecimentos ao Fórum de Integração Brasil-Europa, FIB, pelo convite para palestrar no seminário Transformações, Revolução Digital e Democracia. Agradeço ao professor José Roberto Afonso pelo convite formulado e pela possibilidade de estar aqui dialogando com esse tema tão importante. É um motivo de grande alegria sempre ter a oportunidade de dialogar, especialmente nesse tempo de revolução digital, que é um fenômeno que estamos vivendo e que temos que compreendê-lo. Neste mundo cada vez mais digital, nós não temos mais a compreensão de como as informações se reproduzem, e especialmente com a inteligência artificial. Algo que tem apenas 5 anos de existência ou de conhecimento público. O programa AlphaZero foi criado com um objetivo: aprender a jogar xadrez. Mas, ao contrário dos programas anteriores, que campeões mundiais de xadrez conseguiam vencê-los, o AlphaZero foi dado a ele um objetivo. Qual era o objetivo? Aprender a jogar xadrez. Deram as regras do jogo, deram a formatação do jogo, e ele começou a jogar contra si próprio. Depois de jogar contra si próprio, ele foi aprendendo a jogar contra seres humanos, ou contra outros programas. E ele hoje é, como escreve Garry Kasparov, ex-campeão mundial de xadrez, um programa imbatível. No passado, Kasparov chegou a ganhar do primeiro programa de computador que jogava xadrez. Hoje, ele disse que é imbatível o AlphaZero. Também, por inteligência artificial, após ter informações sobre 200 mil moléculas, foi criado um antibiótico que se chama Alicin. É um antibiótico que não deu muito certo, mas foi criado por inteligência artificial. E isso apenas 4 anos atrás. Ou seja, a inteligência artificial, portanto, tem originalidades que o ser humano não é capaz de compreender. Vamos imaginar um mundo triangular. Um mundo com 3 vértices. No vértice superior, Deus e os livros sagrados. O mundo antes do iluminismo, antes do renascimento. No vértice abaixo, a natureza, a força da natureza, aquilo que o homem não controla. E no outro, terceiro vértice, o homem, o ser humano. Com o renascimento, com o iluminismo, o vértice superior virou o Estado. Os livros sagrados viraram a Constituição e o Rule of Law. O outro vértice, aquele da força da natureza, deu lugar à força do mercado. E no terceiro vértice, o vértice do ser humano, do homem individual, deu-se lugar à sociedade. No mundo atual, e essa revolução disruptiva que nós estamos vivenciando das redes sociais, o que nós temos? Nós temos que no vértice superior, o Estado está cada vez mais fazendo regras, leis, códigos, regulamentos. Ele se transformou num Estado teia, num Estado rede, com as várias instituições sendo um big Estado. Do lado do mercado, houve uma substituição para o grande mercado financeiro. O mercado hoje é o poder do dinheiro, o grande poder
do sistema financeiro. E do outro lado, que é aquele que era do homem, do ser humano, que passou a ser a sociedade com o iluminismo, nós passamos a ter as redes sociais. E nas redes sociais, o que nós temos? Nós temos o ser humano fragmentado, nós temos o ser humano dividido. Nesse triângulo de hoje, nós não temos mais o homem universal. Infelizmente, esse é um conceito que está se perdendo. Nós temos um homem fragmentado, segmentado, um ser humano em cotas. E aí é muito mais difícil trabalhar conceitos universais, como a democracia, a força da lei, o rule of law e suas interfaces com toda essa revolução digital. Se nós deixarmos, enquanto sociedade, enquanto Estado, que as redes sociais dominem a todos, eu não sei onde iremos parar. Uma das razões da quebra de um banco na Califórnia foi porque as redes sociais começaram a ser intermediárias de balança de pagamentos, de intermediação financeira. Elas estão querendo substituir a todas as partes dos vértices do triângulo. A disputa das redes sociais, portanto, é uma disputa contra o Estado, contra o mercado, e ela fragmenta o homem, o ser humano, a sociedade. É sobre isso que nós temos que refletir. Quais as maneiras que nós podemos trabalhar para controlar esse sistema que realmente vem nos dominando. E uma das maneiras de fazer isso, não há dúvida, é o Estado regular adequadamente. Tanto as organizações das Nações Unidas, agora em março de 2024, aprovou uma resolução global sobre a inteligência artificial para a proteção de dados e monitorar a inteligência artificial quanto a riscos e salvaguardar exatamente os direitos humanos. Também na União Europeia, já há um tempo, e especialmente a partir de 2022, existem regras aplicáveis a plataformas específicas, com mais de 45 milhões de utilizadores. E agora, ainda esse ano, essas regras foram estendidas a todos os serviços de hospedagem de sítios eletrônicos. No Brasil também, nós temos enfrentado essa questão, muito mais pelo judiciário, especialmente pelo Tribunal Superior Eleitoral e alguns casos que estão no Supremo Tribunal Federal. Mas é no parlamento. Ali é o locus, ali é o lugar em que se deve debater a responsabilidade dos provedores de aplicação de internet, bem como regular e quem regular a inteligência artificial. Esse painel é composto por vários juristas e esse seminário, entre eles o querido ministro e amigo Ricardo Cueva, que evidentemente vai falar sobre o projeto de lei 2338 da comissão que ele coordenou junto ao Senado Federal, através de designação do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e que falará sobre esses temas que estão aí do ponto de vista da discussão no parlamento. Mas eu trago aqui uma questão que é essa reflexão. Como é que nós, enquanto sociedade, vamos enfrentar esse novo momento? Como disse Humberto Eco, em um dos seus últimos artigos no jornal italiano, nós estamos numa balsa, nós sabemos de onde partimos, não sabemos aonde chegaremos. Mas eu sou otimista. Sou otimista e, como otimista que eu sou, eu tenho certeza que o ser humano prevalecerá sobre a inteligência artificial, sobre as redes sociais, até porque, como diz Violeta Parra, naquele que eu acho um poema seminal, Volver a los 17, voltar aos 17, o que pode o sentimento, jamais poderá o saber. Um abraço a todos, muito obrigado.
Para aqueles que não me conheceram durante o período da manhã, o meu nome é Ava, a inteligência artificial do FIB. Voltamos agora para o painel de número 4, com a reabertura de Sérgio Vitor, Rafael Calou e Eduardo Maneira. Enquanto os participantes tomam os seus lugares, deixo alguns recados. As perguntas podem ser feitas através da chamada de cada moderação dos painéis. Assim, levantem as mãos e os microfones serão disponibilizados. Ao fundo do auditório, ainda tem disponível fones de tradução simultânea para os interessados. Como sou o tema deste fórum, minha participação será pontual, através de alguns vídeos e da apresentação deste painel. Obrigada. Amanhã foi extremamente proveitosa e agora, após a fala do Dr. Eduardo Maneira e também do Dr. Rafael Calou, fazendo as respectivas saudações, teremos um painel extremamente importante, que é sobre a utilização de inteligência artificial nas eleições, especialmente nas eleições brasileiras, com a participação de ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e tendo em vista que temos eleições ainda este ano no Brasil, esse tema me parece bastante candente e, portanto, muito importante. Sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Eduardo Maneira para fazer a sua saudação. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao professor José Roberto Afonso pelo convite, ministro Gilmar Mendes, pela iniciativa desse foro que trata de tema de fundamental importância. E eu gostaria de introduzir, porque não é tema do próximo painel, mas a questão da revolução digital e a tributação. Nós estamos no Brasil, aprovamos recentemente a emenda constitucional número 132, que traz a reforma tributária do consumo, que adequa o nosso sistema tributário ao mundo digital. O nosso sistema tributário foi concebido para um mundo de economia analógica. O conceito de mercadoria está ultrapassado. A distinção da tributação por dois impostos, dos serviços e da circulação de mercadorias, também não existe em lugar nenhum do mundo. O mundo todo ocidental pratica o IVA, e agora nós vamos ter um IVA duplo, o IBS e a CBS. Então, nós estamos nos aproximando, em termos tributários, da economia digital, mas que temos aí vários desafios. Analogicamente, o conceito de estabelecimento é um, no mundo digital é outro, e essa possibilidade de estabelecimentos digitais levam a uma dificuldade de se tributar as grandes empresas de tecnologia, há um esforço enorme da OCDE, com BEPS, com Pilar 1, Pilar 2, de alcançar o lucro dessas grandes empresas de plataformas digitais, tendo em vista essa possibilidade de, se chama de planejamento agressivo, em torno dessas mudanças permanentes de estabelecimento. Enfim, quando se fala em segurança, justiça e administração pública eficiente, num mundo digital, a questão tributária tem papel de destaque, e gostaria de fazer só este registro e saudar a todos, e que a tarde seja tão proveitosa quanto a manhã. Muito obrigado. Olá, boa tarde a todos, a todas. Para mim é um privilégio estar aqui. Agradeço ao Zé Roberto Afonso pelo convite. Cumprimento todas as autoridades também na figura do ministro Gilmar Mendes. Bem, eu aqui represento o secretário-geral da OEI, que é uma das organizações que apoiam também aqui a realização desse foro, a Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação
a ciência e para a cultura. Eu sou o diretor-geral de cultura da organização, assim que também vou pedir licença para trazer também a perspectiva dessa abertura com algumas palavras que também consideram a cultura também dentro desse elemento relevante e importante, dentro também do contexto da resiliência democrática como parte da região ibero-americana, onde é a nossa circunscrição de trabalho territorial. No âmbito da OEI, no nosso último informe setorial, nós apontamos que a contribuição da economia da cultura, que compreende desde do artesanato, ao mercado editorial, ao audiovisual, aos jogos digitais, a soma de toda essa contribuição dentro do horizonte da região ibero-americana fica entre 1,7% e 3,2% do produto interno bruto na Iberoamérica. E quando a gente vai para o estoque geral de empregos associados a essa atividade produtiva, nós chegamos a aproximadamente 3,1%. No âmbito mundial, o setor que mais emprega as juventudes é exatamente o setor da cultura, e dentro de um contexto cada vez mais relevante da percepção da cultura para o desenvolvimento sustentável, nós teremos em 2025 a Conferência Mundial da Unesco sobre políticas públicas culturais, tratando exatamente da contribuição da cultura no âmbito dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na Agenda 2030. E, nesse sentido, cumpre ressaltar que a cultura contribui uma função relevante, por exemplo, para a redução da pobreza, para a equidade de gênero, porque é um setor que, por exemplo, no caso brasileiro, contribui mais ao PIB do que o setor automobilístico. São coisas que, às vezes, soam contraintuitivas, não são percepções muito imediatas, mas que os dados cada vez mais apontam a relevância desse setor como um setor estratégico. E também como setor estratégico, não somente no âmbito econômico, mas também no âmbito da coesão social e do fortalecimento também das bases de trabalho e de relacionamento, das relações de confiança que se estabelecem no contexto das sociedades. Um informe interessante da Unesco do ano passado dava conta que em 89% dos conflitos existentes hoje no mundo, haviam em espaços em que não existia nenhum ou poucos projetos de cooperação cultural. Ou seja, onde não há cooperação cultural, prevalece o conflito, prevalece o confronto. E um outro elemento também importante de um informe recém-lançado dentro da Comissão Europeia, analisa a partir lá dos achados ainda de Putnam, né, de Robert Putnam, meados do século passado, de Coleman também, que analisam a questão do capital social para a preservação das democracias. E esse informe ele aborda exatamente o associativismo do ponto de vista das ações culturais e da participação das pessoas na vida cultural dentro dos países europeus. E apontam cada vez mais que a percepção de fortalecimento das democracias tem uma correlação significativa e importante também com a participação das pessoas e também com o volume de atividades e de espaços culturais. Isso fortalece, dentro da lógica do capital social, as relações de confiança, de coesão, que contribuem, no final das contas, também para a resiliência da democracia também dentro dessas localidades, dentro desses países e territórios. E é com essa percepção que, mais uma vez, eu reforço a importância também da cultura como uma ferramenta importante, principalmente dentro do contexto da educação e da participação social, da participação das pessoas na vida cultural, também como um elemento de reflexão e de capacidade de reforço também na resolução de problemas complexos, no pensamento crítico, na capacidade de comunicação intercultural. São todos esses elementos que a gente cada vez mais fortalece a partir da prática e da presença dentro do mundo cultural. Acho que é uma contribuição que a cultura oferece importante, sem dúvida, dentro do contexto das democracias. E quando a gente pensa em revolução digital, cada vez mais essa é uma realidade também dentro do mundo da cultura, em que hábitos culturais e consumo cultural cada vez mais se associam à digitalização de processos, seja no audiovisual, tão notadamente, mas também no mundo editorial e em tantos outros setores em que são impactados diretamente ou indiretamente, por exemplo, como mecanismo de acesso e distribuição de mercadorias, ou seja, até a parte de artesanato,
que habitualmente não seria associada à revolução digital, está também aí associada. E agora também, com a perspectiva da inteligência artificial, mais uma vez, tem-se aí um debate importante, tanto no âmbito da digitalização, com todos os seus reflexos, não somente no mundo tributário, mas também, por exemplo, no caso da cultura, e notadamente, sobre a questão dos direitos autorais. Então, acho que a resolução de problemas complexos passa, sem dúvida, também pelo reforço do diálogo, do debate interinstitucional, intersetorial, representativo de diversas entidades e também, naturalmente, de diversas instâncias, inclusive aqui dentro do evento, dentro de diversos poderes, entre o Judiciário, o Ministério Público, o Legislativo, o Executivo. Eu acho que é realmente a união desses esforços que faz com que a gente consiga, a partir desse debate, também trazer insumos importantes para fortalecer cada vez mais mecanismos eficazes para tratar as revoluções digitais que continuamente permeiam nossa realidade, que intensamente, cada vez mais também, são uma realidade sempre presente. Então, agradeço. Temos aqui essa missão um pouco ingrata de voltar logo após o almoço, mas, sem dúvida, merece a atenção de todos, que a gente vai ter aqui painéis muito interessantes ainda no curso da tarde. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rafael Kalu. Também eu não queria passar para o próximo painel sem antes fazer o registro dos meus agradecimentos ao professor Vitalino Canhas, ao professor Eduardo Jorge, Carlos Pereira, ao professor José Roberto Afonso, liderados todos aqui pelo ministro Gilmar, e que capitanearam uma equipe sensacional que está realizando esse evento com muito esforço. Agradeço a todos e passo imediatamente para o próximo painel.